Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Atos, capítulo 26. Versículo 29. Atos 26, versículo 29. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos, quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais, qual eu sou, exceto estas cadeias. Pode sentar, igreja. Há dias eu gostaria de estar falando dessa palavra. E eu vou tentar passar aquilo que o Senhor falou comigo. O tema dessa pregação é as duas oportunidades. No capítulo 24 de Atos, começa a relatar quando Paulo estava preso. E quando Paulo ele foi preso, ele se deparou com um homem que tinha poder ali em soltar e ficar com ele, chamado Félix. E esse homem ouviu o que os judeus falavam e ouviu o que Paulo falava. E ele falava assim: Paulo, eu quero saber a respeito do caminho. Na palavra do Senhor está caminho com letra maiúscula. Então ele falou assim: eu quero saber a respeito da palavra do Senhor. Hoje foi mencionado aqui da palavra, na palavra inicial, quando a palavra ela é lançada entre espinhos, entre pedregais e na terra fértil e à beira do caminho. E Félix chegou para Paulo e falou assim: eu quero que você fale para mim da palavra do Senhor. E Paulo começou a explicar e falar da palavra do Senhor para ele. Mas no coração de Paulo no coração de Félix estava a avareza. Como Paulo ele tinha ido levar um dinheiro da Judéia, colhido umas ofertas, Félix ele queria somente o dinheiro. Ele queria que Paulo subornasse ele queria que Paulo desse o dinheiro para ele, e para isso ele falava: Paulo, vem aqui, eu quero ouvir da palavra. Como eu falei, o tema dessa pregação chama as duas oportunidades. Oportunidade de Paulo pregar a palavra, oportunidade de Félix ouvir a palavra. Oportunidade de Félix ouvir a palavra, ele não aproveitou. Mas a oportunidade de Paulo pregar a palavra, ele não perdeu. Às vezes nós temos oportunidade de pregar a palavra e nós não pregamos. Oportunidade de falar de Jesus e nós não falamos. Mas Félix, ele tinha a oportunidade ali de ter os olhos abertos, mas ele não quis. Ouvindo, como foi falado na palavra inicial, ouviu, mas a mesma coisa de não ter ouvido. Vejamos só que seria uma palavra que foi lançada entre os pedregais. Mas Paulo, ele não se deteve. Ele foi levado ali para outro homem, chamado Festo, no capítulo 25. E este homem, ele tinha simpatia pelos judeus. E quando ele tinha simpatia pelos judeus, ele ouvia Paulo, mas também ele não soltou Paulo e falou assim: não tinha acusação, não tinha nada contra a vida de Paulo. Mas ele perdeu a oportunidade
ouviu falar do que Jesus tinha feito na vida dele, na vida de Paulo. Ouviu falar do milagre, mas ele perdeu a oportunidade da salvação. E este mesmo Festo levou até o rei Agripa. E o rei Agripa, que foi quando nós lemos no capítulo 25, falou, manda chamar Paulo, eu quero ouvir esse homem. Do que esse homem está falando? Ele está falando, ele fala de uma seita dos nazarenos. Ele está falando de um tal de Jesus que ressuscitou, ele está falando da ressurreição. Mas esse homem, ele é um pouco perturbado. Traz esse homem que eu quero ouvir. E Paulo começou novamente a pregar a palavra do Senhor. Novamente falar do milagre de Deus. Novamente falar da ressurreição de Jesus Cristo. Novamente falar do encontro que ele tinha tido com Deus. Ele podia estar cansado. Ele podia falar, eu não vou falar mais. Porque o primeiro, ele estava preocupado com o dinheiro. O segundo, não estava preocupado com os judeus. E agora eu não vou mais falar. Mas o que estava dentro de Paulo se moveu de uma certa forma que ele falou, eu não vou deixar de falar da palavra do Senhor. E novamente ele continuou falando da palavra do Senhor. Qual é o propósito que nós temos quando nós estamos falando da palavra do Senhor? É na primeira que derruba a gente, é na segunda, é na terceira, nós continuamos falando da palavra do Senhor. Será que você vai escolher a semente? Olha, se a gente olhar da igreja, daqui para lá, nós olhamos para a nave da igreja, nós não sabemos qual a semente que vai dar fruto, mas nós sabemos de uma coisa, o Senhor escolheu, e o Senhor falou assim, olha Jesus, vai lá e traz até mim. Então, nós sabemos que a semente foi falar daqui. Paulo plantou, Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, Paulo ali, ele estava preocupado novamente em falar da palavra. E Festo se intrometeu na hora que Paulo, ele levantava a mãozinha dele. Posso falar? Pode, Paulo. E o prisioneiro, Paulo, falava. Prisioneiro que fala, só é aquele que Deus tem obra na vida dele. E que mesmo que ele esteja numa prisão, ele não vai deixar de falar do amor do Senhor. Jeremias, quando ele falou assim, eu pensei em não falar mais, coloquei minha mão na boca, mas de repente começou a arder no meu coração e eu não consegui mais parar de falar. Sabe de uma coisa? Quando Deus chama você para pregar a palavra, você nunca mais vai deixar de ser um pregador. Nunca mais você vai deixar de ser um missionário, um evangelista. Você sente desejo de falar a palavra. E Paulo aqui, ele começou a falar e o Festo levantou e falou desse jeito. Paulo, você está delirando? As muitas letras estão fazendo você delirar. Você está falando como louco. Agora você quer que a gente se converta? E Paulo respondeu. É por pouco tempo? Ele falou, não por pouco ou não por muito. Mas que eu estou pregando, que é para você se converter, eu estou pregando. Paulo não perdia a oportunidade. Quando nós estamos pregando, nós não estamos pregando para a pessoa não se converter. Nós pregamos para que a pessoa venha se converter. Um dia atrás, o Senhor falou para mim, olha, a terra que você colocar o pé, essa é terra santa, essa terra você toma como posse. Quando você entra numa casa para orar, você toma como posse. Quando você começa a orar por uma pessoa, você toma como posse. É propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E Paulo estava tomando como posse. Só que como foi falado aqui, algumas pessoas estavam com o coração endurecidos. Outras estavam preocupados com dinheiro. Outras estavam preocupadas com outras coisas. Feche os olhos, vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus de poder e graça. Pai, Paulo não podia perder a oportunidade de pregar a palavra. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra. Mas tem pessoas, Senhor meu Deus, que às vezes elas perdem a oportunidade.
Era 2 oportunidades, tinha que ser aproveitado aquela oportunidade. Ô Santo de Israel, onde tiver, Pai amado, um demônio tentando impedir, as pessoas dizem, Senhor, meu Deus de poder e graça, aproveitar a oportunidade. Venha ser repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, Pai, para que o seu nome venha ser glorificado. Todo ladrão de semente, aquele que está à beira do caminho, aquele que ainda não pegou a semente, aquele que não guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, e o adversário já planejou roubar, está sendo repreendido agora em nome de Jesus Cristo, o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele falava assim para o rei Agripa, o Senhor me mandou para abrir os olhos dos cegos, para converter a luz do poder de Satanás, a fim que receberam a remissão dos pecados. Imagina eu pregando, eu fiquei imaginando eu chegando para uma pessoa, chegando para o Fernando e falando assim, Fernando, Deus mandou eu pregar para um povo estranho e abrir os olhos dos cegos. Na hora o Fernando ia falar para mim, você está me chamando de cega? Cego? Foi isso que Paulo falou. O Senhor mandou eu pregar para abrir os olhos dos cegos. O Senhor mandou falar a palavra e eu não vou deixar de falar. Não sei por onde que o Senhor vai trabalhar, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai prosperar. Uns dias atrás o Senhor me deu uma revelação que conforme a gente ia, eu já vou entregar o microfone. Conforme a gente ia caminhando, eu chegava no lugar, eu me pesava. Chegava no outro lugar, eu me pesava. E chegava no outro lugar, vinha uma tempestade, eu me pesava. E aí, no último lugar que eu me pesava, aí eu vi o peso. 81.600. Aí eu acordei e falei, espera aí, Deus não ia dar um peso correto para mim, alguma coisa tem aí. Aí eu fui ler os Salmos. Salmos 81:6. Aí Deus fala assim nesses Salmos, tirei a carga dos seus ombros. Se eu não me engano, no 7 fala assim, mas proveite nas águas de Meribá. Aí esses dias eu estava na consagração, comecei a falar disso, dessa revelação que o Senhor me deu. Toda vez que a gente vai para uma oração, a gente está tirando um peso. Toda vez que a gente sobe monte, a gente está tirando peso. Toda vez que a gente vai para o jejum, a gente está tirando peso. E o Senhor mandou o povo ir para Meribá, onde não tinha água, onde o povo contendeu com Deus. E o povo estava ali, mas ele tinha que tirar o peso da murmuração, o peso da contenda. E o povo não queria tirar o peso. Mas de repente, eu comecei a imaginar uma pessoa que quer emagrecer. O que ela faz? Primeiro o passo dela. Ela fala, eu vou para academia, eu vou fazer caminhada. Ela não quer fechar a bendita boca. Porque é muito sacrifício fechar a boca. Então ela prefere ir para academia, ela prefere fazer caminhada, ela prefere usar outros métodos para emagrecer. E assim eu prefiro orar, eu prefiro jejuar, mas eu não fecho a minha boca. O que eu comecei a analisar? Você numa esteira, você está ali, 10 minutos, 20 minutos, meia hora por dia, conseguir, no outro dia, 10 minutos, 20 minutos, meia hora por dia, conseguir emagrecer mais um pouco. O Senhor vai limpando na hora da oração, o Senhor vai limpando na hora da palavra, o Senhor está te limpando aqui. Mas mas de repente eu pego o chocolate é gostoso, e aquilo que eu perdi em meia hora, eu vou pegar aquele chocolate e vou comer e vou absorver toda aquela gordura novamente, a gordura que eu perdi, trazendo para o mundo espiritual. Você vai orar, você vai buscar o Senhor e você vai perdendo a gordura. Você veio para a igreja, você está perdendo a gordura, mas quando você abre a sua boca para murmurar, deixando que o adversário entre na tua casa, deixando que o adversário entre na tua vida, você sai daqui como ovelha gorda de novo. É sacrifício de tolo, não adianta. Se nós fizemos sacrifício e não obedecer ao Senhor, é para fechar a boca da murmuração. Ou para quem que o Senhor nos chamou?
de refrigerante, eu gosto de bolo, eu gosto de coisa doce. Nós gostamos de falar mal do nosso irmão. Nós gostamos de reclamar da vida. Nós gostamos de falar, uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro para nada. Hoje chega uma pessoa e fala, fulana está passando fome. Eu falei, por quê? Ah, porque ela falou aí que não tem dinheiro para nada. Eu falei, não. Ela deve ter falado isso para as pessoas terem dó dela, mas que ela tem dinheiro, ela tem condições de sustentar, ela tem. Mas é melhor eu falar, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para nada, porque falando para a Lília, eu não tenho dinheiro para nada, a Lília vai se compadecer de mim e vai me ajudar. Então é gostoso, é paixão humana, eu quero alguma coisa, eu quero sempre alguma coisa. É aquilo que é gostoso que você tem que tirar. Orar é bom, jejum é bom, palavra é bom. Mas não vamos perder aquilo que o Senhor nos deu por causa de besteira, porque nós queremos só engordar a nossa carne. Vamos alimentar o Espírito, não vamos dar lugar para a nossa carne. De um lado alimenta o Espírito, do outro lado vem a carne, de um lado o Espírito, do outro lado vem a carne. Quem é que vai ganhar? Nós acordamos cedo, nós largamos às vezes nossa casa para ir orar. Para quê? Para depois a gente pegar e perder tudo por causa de besteira. Vamos valorizar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Imagina quando é para você estar lá no meio, é para você estar lá na frente, você ainda está na beira do caminho, você está ainda no começo. Se perguntar para você, quanto tempo você está fazendo regime? Ah, já tem 6 meses, mas não diminuiu nada. É lógico que não. Eu estou na esteira e estou comendo chocolate. Você está quanto tempo na igreja? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Tenho 30 anos de ministério. Eu sou pastor. Eu sou aquele que fundou a igreja. Eu sou aquela que fundou a igreja. Nossa! E como que é lá? Ah, lá fora, se vier pra cima de mim, eu vou pra cima, não tô nem aí. Eu posso ter fundado a igreja, eu posso ter aberto a igreja, mas eu preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu não preciso ter placa, eu não preciso ter credencial de pastor, credencial de missionário. Isso não vai ser reconhecido no céu. O que vai ser reconhecido diante do Senhor é se você teme o Senhor e se você obedece o Senhor. Não é sua credencial. Não é o que você é, mas é o que você faz. Então, que vocês hoje saiam, 2 oportunidades. Hoje você teve a oportunidade de ouvir a palavra. Não faça como Félix. Ouvir com segundas intenções. Não faça como Festo. Ouvir, mas sempre puxando sardinha para o outro lado. E não faça como Rei Agripa. Ouvir e falar assim, não vou fazer nada, eu não tenho nada contra ele, mas eu não vou fazer nada. Faça sabendo que hoje você sai daqui tomando uma atitude. A partir de hoje, eu quero emagrecer, tirar da minha vida toda a carne, tirar da minha vida, da minha boca, toda a palavra torpe, tirar da minha vida toda a cegueira espiritual, mudar. Hoje eu quero sair daqui tendo oportunidade de mudança de vida. É muito triste quando você prega a palavra e depois você vê a pessoa fazendo tudo errado. Ouviu e não ouviu. Viu e não viu. Mas que o Espírito Santo fale mais no coração de vocês. Agradeço a oportunidade e as palmas louvo o Senhor Jesus.